Há um ensinamento de Jesus que é tão claro quanto o sol ao meio-dia, mas ainda assim, a maioria das pessoas ignora. E não é porque ele está escondido. É porque é desconfortável. Confronta. Toca direto em algo que ninguém quer admitir. A responsabilidade pessoal pelo que se faz, ou deixa de fazer, com os próprios dons. Este ensinamento está nas entrelinhas de duas parábolas poderosas, a dos talentos e a da figueira estéril. Juntas, elas contêm um código espiritual que revela o que Jesus realmente queria nos ensinar sobre sucesso, propósito e resultados. Um código que pode transformar completamente a sua maneira de viver, se você tiver coragem de olhar para ele de frente. O mundo te ensinou que ser espiritual é apenas ser bom, paciente, humilde, aceitar tudo com resignação. Mas Jesus contou histórias que viraram o mundo de cabeça para baixo. Ele falava de árvores cortadas por não darem frutos, de servos punidos por não multiplicarem o que receberam. Ele falava com urgência, como quem queria sacudir a alma das pessoas e dizer: você está dormindo sobre o seu propósito, e isso tem consequências. Esse vídeo não é mais um sermão leve sobre fé. É um chamado à ação. Porque sucesso, na visão de Cristo, não tem nada a ver com status, mas tudo a ver com fidelidade ao chamado. E fidelidade no reino se mede por frutos. Por isso, neste roteiro, vamos explorar o que essas parábolas escondem por trás de metáforas simples. Vamos entender por que o servo que enterrou o talento foi chamado de mau e preguiçoso, e por que a figueira estéril foi amaldiçoada. E o que isso diz sobre sua vida, suas escolhas e seu futuro. Ou, prepare-se para confrontar a si mesmo. Porque o ensinamento mais ignorado de Jesus sobre o sucesso não é um mandamento. É uma verdade silenciosa, mas poderosa, que ecoa entre as linhas de suas palavras. Quem não frutifica, seca. E se você acha que isso não se aplica a você, é exatamente por isso que precisa assistir até o fim. Antes de continuar, se esse tipo de mensagem ressoa com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E agora sim, vamos pro vídeo. A parábola dos talentos e a lei do movimento. Imagine que você está diante de Deus, e Ele te entrega algo valioso. Não um bem material, mas uma semente espiritual. Um dom, uma habilidade, uma ideia, um chamado. A parábola dos talentos começa assim. Um senhor vai viajar e entrega a 3 servos quantias diferentes. A um, 5 talentos. A outro 2. E ao último, apenas 1. E parte sem dizer o que fazer. Apenas entrega. Mas dentro desse gesto, há um princípio espiritual que poucos enxergam. Deus não diz o que fazer com o que te deu. Ele espera que você descubra. O primeiro servo multiplica. O segundo também. Mas o terceiro, dominado pelo medo, cava um buraco e esconde o talento. Quando o Senhor volta, elogia os 2 primeiros. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E ao último diz algo cortante. Servo mau e negligente, tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. E completa com uma frase que muita gente evita ler. A todo o que tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é uma das leis mais duras, porém mais verdadeiras do reino. Ou você se move, ou é superado. O talento escondido representa o potencial não vivido, o dom enterrado, o medo que paralisa. A omissão tem consequência espiritual. Não agir é uma escolha, e diante de Deus é vista como infidelidade. Muitas pessoas esperam uma voz do céu, uma autorização divina para começar a agir. Mas Jesus deixa claro, a autorização está no dom que você já recebeu. A sua mente, sua capacidade de pensar, decidir, criar, executar, tudo isso é talento. E o céu está observando não o quanto você tem, mas o quanto você movimenta o que tem. O sucesso, então, na lógica do reino, é fidelidade em ação. É assumir a responsabilidade sobre os talentos que você recebeu
mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo quando parece pouco, porque, no reino, quem se move com pouco é recompensado com muito. E quem enterra por medo, perde até o pouco que tem. Jesus não está falando de dinheiro. Ele está falando de postura mental e espiritual. Ele está dizendo: eu te dei algo. O que você fez com isso? Essa pergunta, mais cedo ou mais tarde, será feita a todos nós. E a resposta não estará nas palavras, mas nos frutos. E é aí que entra a segunda parábola. A figueira estéril e o tempo que está se esgotando. Jesus conta a história de um homem que planta uma figueira em sua vinha. Durante 3 anos, ele vem procurar fruto nela e não encontra nada. Então diz ao viticultor: corta essa árvore. Para que está ela ainda ocupando a terra inutilmente? Mas o viticultor intercede: Senhor, deixa este ano ainda. Eu cavarei ao redor dela, colocarei adubo, e talvez dê fruto. Se não, depois a cortarás. Lucas 13, 6, 9. O que isso nos revela? Essa é talvez uma das parábolas mais diretas sobre a urgência do tempo e o peso da estagnação espiritual. A figueira representa alguém que foi plantado em solo fértil, ou seja, recebeu oportunidades, dons, tempo, instruções, mas mesmo assim, não dá fruto. Vive ocupando espaço. Vive recebendo, mas não entrega nada. E isso tem um prazo. O viticultor, que muitos interpretam como símbolo da misericórdia de Cristo, pede mais tempo. Pede uma chance. 1 ano. Mas não uma espera passiva. Ele diz: cavarei em volta, adubarei. Ele vai intervir, vai provocar movimento. E isso representa os períodos de crise, dor, despertamento, ruptura que Deus permite em nossas vidas para ver se finalmente frutificamos. Você já se perguntou por que algumas coisas desabaram na sua vida? Por que aquela zona de conforto foi tirada de repente? Por que aquilo que parecia estável desapareceu? Talvez não fosse castigo. Talvez fosse adubo. Talvez fosse a última chance. Essa parábola tem um recado espiritual fortíssimo. Não há tempo infinito para quem insiste em não dar frutos. Existe paciência, existe graça, existe misericórdia. Mas tudo isso tem prazo. O reino de Deus é movimento, é propósito, é frutificação. E quem insiste em permanecer na inércia espiritual, um dia será retirado do solo. Napoleon Hill falava sobre isso com outras palavras. Ele dizia que a procrastinação é o assassino do sucesso. A espera eterna por um momento ideal. A justificativa de que ainda não é hora. Tudo isso é enterrar talentos. É não frutificar. Jesus reforça: o tempo está passando. O solo está nutrido. E o céu espera frutos. Se você sente que esse é o seu tempo de despertar, talvez seja mesmo. Talvez essa mensagem seja a cavada ao redor da sua raiz. O adubo que antecede a transformação. Não ignore isso, porque no reino, o que não frutifica é cortado. Fé não é espera, é movimento em direção ao invisível. Se tem algo que Jesus deixou claro, é que fé verdadeira não é ficar parado esperando. É agir mesmo sem ver. É caminhar sobre as águas. É obedecer antes de entender. É lançar a rede de pesca novamente, mesmo cansado e sem garantia. Fé, para Cristo, não era passividade. Era ousadia. Era obediência imediata. Mas a cultura moderna, inclusive a religiosa, nos ensinou o contrário. Nos ensinaram que ter fé é esperar por milagres. Nos ensinaram que ter fé é não fazer nada e acreditar que Deus vai fazer tudo. Mas Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele dizia: vai, levanta, faz, dá, perdoa, segue-me. Todos verbos, todos movimento. A fé ativa é a base do sucesso espiritual. E como Hill explica, também do sucesso material. Napoleon dizia que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição da instrução autossugerida. Ou seja, não é algo que cai do céu.
É algo que se constrói, se treina, se fortalece na ação. Quando você dá um passo em direção ao invisível, você ativa o céu a seu favor. É como se o mundo espiritual observasse seus gestos, não suas intenções. Não adianta orar por transformação se você não quer mudar. Não adianta pedir prosperidade se você continua enterrando seus talentos. Não adianta dizer que crê em Deus, se vive com medo, inércia e desculpas. Deus honra o movimento. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela saiu escondida, com medo, mas se moveu até tocar em Jesus. E ele não disse, sua oração te curou. Ele disse, a tua fé te curou. E o que foi essa fé? Uma oração? Uma intenção? Não. Foi um ato. Foi o gesto. Ela se expôs. Ela arriscou. E por isso foi tocada pela cura. O mesmo vale para a parábola dos talentos. Não basta crer que Deus existe. O servo que enterrou o talento, com medo de errar, com receio do julgamento, foi chamado de inútil. Por quê? Porque o reino não recompensa intenções, recompensa frutos, e fruto nasce da ação. Muita gente não entende isso. Pensa que está sendo fiel por ficar esperando. Mas muitas vezes, essa espera não é fé, é medo, é fuga, é falta de compromisso com a responsabilidade de construir. E como Jesus ensinou, a fé sem obras é morta, e onde há morte, não há frutificação. Então pergunte-se, o que você está esperando para se mover? O que está paralisando sua fé? Porque se você não age, não planta. Se não planta, não colhe. E se não colhe, é porque não viveu a fé verdadeira. A fé de quem sai do barco e pisa na água, mesmo com o vento soprando contra. O sucesso é a colheita da obediência em movimento. Se tem algo que Jesus deixou evidente em todas as suas parábolas, é que a colheita é inevitável para quem planta com propósito. O sucesso, seja espiritual ou material, não é um prêmio aleatório que Deus dá para alguns escolhidos. É uma consequência. É uma resposta. É uma lei tão certa quanto o nascer do sol. Quem planta fé em forma de ação, colhe fruto em forma de milagre. Na parábola do semeador, Jesus mostra isso com simplicidade profunda. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras entre pedras, outras entre espinhos, e poucas em terra boa. Mas a terra boa, aquela mente fértil, focada, obediente, deu frutos em abundância. Até 100 por 1. Isso não é acaso. Isso é resultado de ambiente, atitude e perseverança. Napoleon Hill diria que essa terra boa é a mente disciplinada, guiada por um desejo ardente, alimentada por fé e colocada em ação diária. E quando essa mente é cultivada com consistência, ela começa a atrair circunstâncias, oportunidades e conexões que parecem milagrosas. Mas não são sorte. São resposta. Cristo nunca disse, espere o sucesso. Ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Note, primeiro se busca, depois se recebe. Primeiro vem o movimento, depois a multiplicação. O reino é para quem caminha, para quem ouve e aplica, para quem planta e espera com fé ativa, e não com fé passiva. O servo que multiplicou os talentos não teve medo de errar. Ele entendeu que o sucesso que Deus espera de nós não é perfeição, mas progresso, e por isso, arriscou. Investiu. Agiu. Enquanto o que enterrou o talento foi dominado por medo e autodefesa, e acabou sendo cortado da bênção. O sucesso que Cristo ensina é fruto de coragem. Coragem de ser fiel no pouco. Coragem de dar o primeiro passo. Coragem de não enterrar seu dom. E essa coragem é treinável. É mental. É espiritual. É cultivada todos os dias, quando você escolhe confiar na voz de Deus acima da voz dos seus medos. Hill dizia que a mente dominada pela fé constrói pontes onde os outros só veem abismos. E Jesus ensinava o mesmo. O justo viverá pela fé. Mas essa fé anda, constrói, dá frutos. Não se trata de fé vazia, mas de fé que transforma a realidade.
Por isso, se você quer sucesso, no espírito, na alma ou na vida material, precisa entender que ele não é um destino. É uma consequência. E essa consequência vem para os que têm propósito, ação, constância e fé. Não só fé que ora, mas fé que obedece, fé que trabalha, fé que não para até ver a promessa realizada. Chegamos ao fim dessa jornada. Mas a verdade é que ela está apenas começando dentro de você. Porque agora você sabe. O ensinamento mais ignorado de Jesus sobre o sucesso não está escondido em códigos secretos ou teorias complexas. Ele está nas entrelinhas das parábolas, no silêncio das atitudes, no contraste entre os que ouvem e não fazem e os que ouvem e colocam em prática. Jesus nunca separou o sucesso do propósito. Ele não condenou o crescimento, a multiplicação ou a prosperidade. Pelo contrário, ele ensinou que cada um de nós tem talentos dados por Deus e que nosso dever espiritual é multiplicá-los. Não por vaidade, mas por honra, por obediência, por legado. A figueira que não deu fruto foi amaldiçoada. O servo que enterrou seu talento foi descartado. E o jovem rico, mesmo com todos os recursos, perdeu o acesso ao reino por se apegar ao medo de perder o que tinha. E o que isso nos mostra? Mostra que o sucesso não é sobre status. É sobre resposta a um chamado. É sobre não enterrar a sua luz por medo da escuridão. É sobre não se esconder atrás de desculpas espirituais, esperando por um milagre que só acontece depois da ação. Napoleon Hill dizia que o universo responde à mente determinada com oportunidades invisíveis para os indecisos. Cristo dizia o mesmo com palavras eternas. A quem tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Porque Deus respeita o movimento, a intenção, a ousadia. Você foi criado com um dom. Foi equipado com talentos únicos. Foi chamado para brilhar. E quando você se compromete com o reino, com a verdade, com o amor, com a obediência, o sucesso se torna inevitável. Porque você deixa de buscar recompensas e passa a viver como um canal de manifestação do bem. E isso, meu amigo, é a verdadeira riqueza. Não se trata de fama. Não se trata de dinheiro. Se trata de viver todos os dias com propósito, com clareza, com poder espiritual. Acordar e saber que você está exatamente onde deveria estar, fazendo o que nasceu para fazer. Esse é o sucesso que Jesus ensinava. E é esse sucesso que o mundo ignora. Mas agora você sabe. E uma vez que sabe, não pode mais voltar atrás. A escolha é sua. Vai enterrar seus talentos, ou vai começar hoje a multiplicá-los. O reino te chama. O tempo é agora. E a colheita está mais próxima do que você imagina. Você só precisa começar.